Boa tarde a todos. Me aceitem, por favor, os que estão presentes, os que estão pelo vídeo também. Vamos abrir a nossa Bíblia desde já? Abram aí as suas Bíblias. Vamos para o Novo Testamento aí, livro de João, já no capítulo 1. Vamos aprender um pouquinho. Vamos observar aqui as orientações do Senhor Jesus para a sua grandiosa obra. Preste atenção aqui. Vamos ler 1 João, o quarto evangelho aí da Bíblia, capítulo 1, vamos lá para o versículo 43. Mas, antes, porém, preste atenção um minutinho aqui no pastor, para que haja um entendimento melhor. Vamos juntos aqui abrir as nossas mentes e corações. Preste atenção um pouquinho. Nós temos trabalhado nesses últimos tempos o discipulado do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de Felipe, que foi aí o 5º discípulo do Senhor Jesus, depois de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, que também eram irmãos, e os 4 eram empresários de pesca aí, atuavam no ramo da pesca, ok? Vamos falar de Felipe. Antes, porém, requer um entendimento, para que vocês possam entender. Vamos mostrar hoje aqui na Bíblia o momento que o Senhor Jesus chamou Felipe para a sua obra. E depois um momento extraordinário, aonde o Senhor Jesus apresentou o Espírito Santo para Felipe. Quando ele foi chamado, ele foi preparado, como todo mundo, todos nós. Vocês, inclusive os voluntários do FP, foram chamados para a obra. E depois do chamado, que a gente chama de recrutamento, houve uma preparação dentro do grupo, ou dentro dos grupos da igreja, mesmo para aqueles que têm o Espírito Santo. Felipe e os demais apóstolos também passaram por isso. Houve o chamado do Senhor Jesus, a preparação ali na escola de discípulo, o convívio com os discípulos e com o próprio Senhor Jesus. E aí depois, no segundo momento, o Senhor Jesus apresentou o Espírito Santo para Felipe e disse os 2 requisitos para que se tenha o Espírito Santo. De repente você está aqui nesta reunião hoje, ou presencial, ou por vídeo, ou assistirá o vídeo depois, e você está lutando, está buscando para que você seja batizado com o Espírito Santo. Vou lhe mostrar um versículo na Bíblia que o Senhor Jesus, ele deu para Felipe e para cada um de nós 2 requisitos básicos, mas obrigatórios, para que se tenha o Espírito Santo. Então, ele recrutou Felipe para o discipulado, para a obra, ensinou e depois apresentou o Espírito Santo, porque sabia da necessidade da luta dos apóstolos que enfrentariam para que tivesse o Espírito Santo. Tenho falado para vocês, voluntários do programa FP, do grupo, que a vida do cristão, ou do voluntário, ou de cada um de nós, todos nós, ela se fundamenta em 2 pilares. Vou mostrar também na palavra de Deus, que é testemunhar Jesus, ou seja, ter o caráter de Deus, e evangelizar, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Vou mostrar isso na Bíblia, no decorrer da reunião. Mas só para vocês, fazendo essa introdução da reunião, para quando for falar de cada ponto, como é uma reunião de discipulado, para que haja um entendimento melhor. Tudo bem? Então, o ministério de Jesus aqui nessa oportunidade se fundamentou primeiro em chamar o discípulo e depois a sua preparação para a grande obra. Entendido até aqui? Olha só, antes de ler o versículo que Jesus chamou Felipe, eu vou citar 2 versículos antes. Não precisa ler não, só vou citar. Tem um versículo de 1 João 35, só para você ler, não preste atenção, você vai entender, depois você lê em casa com mais calma. No versículo 35 de 1 João, explica que João
João Batista, não o apóstolo João, João Batista, que batizou o Senhor Jesus, ele tinha 2 discípulos, que era André e João. Esses 2 discípulos André e Felipe, depois se tornaram discípulos do Senhor Jesus. André era irmão de Simão Pedro e Felipe irmão de João. Esses 4 irmãos foram os primeiros apóstolos de João, aliás, do Senhor Jesus. E depois Felipe. Quando esses 2 apóstolos de João Batista, no versículo 35, foram ter com Jesus, o Senhor Jesus os levou na sua casa. Está lá no versículo 39. E aí, acho que a bateria desse telefone aqui vai desgastar. Vai dar vídeo aqui, parece, ou não? Então, o que acontece? Esses 2 discípulos de João Batista foram na casa do Senhor Jesus, ficaram até a hora 10ª. Jesus preparou eles. Quando eles voltaram para suas casas, preste atenção nisso. Olha a importância da gente preparar pessoas para a obra. Sentar do lado, que é o que vocês fazem no dia a dia no corpo da igreja, recrutando novos voluntários. Nem cheguei em Felipe ainda. Para chegar em Felipe eu quero falar desse episódio que antecedeu, que é muito oportuno. Eles foram à casa de Jesus, a Bíblia diz no versículo 39, que eles ficaram até a hora 10ª, quando o Senhor Jesus os preparou. Quando eles voltaram para suas casas, André, que era irmão de Simão Pedro, o discípulo, o apóstolo Pedro, ele chegou gritando, ele chegou falando, ele chegou anunciando para Pedro: Pedro, eu conheci o Messias, o Salvador, de quem os profetas falaram. Quer dizer, foi instantâneo, foi de imediato. E quem foi Pedro? O primeiro apóstolo, junto com André, seu irmão, que anunciaram o Salvador para ele. Então essa preparação do Senhor Jesus, poderia dizer que já lhe rendeu, quer dizer, já gerou ali, não só 2, ele preparou 2, e os 2 já prepararam seus irmãos, já foram 4, de imediato, num só instante, só naquela preparação de Jesus, já gerou os primeiros 4, e aí, já logo após, Simão Pedro vai até Jesus, e Jesus fala: tu és Pedro. Pedro ficou abismado: como me conhece? Isso foi no versículo 42. Aí eu quero ler para vocês a continuidade desse discipulado. Até aqui foram os 4 primeiros apóstolos, até o versículo 42. Entendido até aqui? Aí, logo em seguida, o Senhor Jesus continuou o quê? A sua obra. Ele não parou. Exemplo para todos nós. A obra é todo dia. A obra é contínua. A obra é perpétua. Não se cessa, não se para. No dia seguinte, diz assim o versículo 23 o versículo 43 de 1 João, diz assim: no dia seguinte, quando, gente? No dia seguinte, depois da conversa ali com Pedro, com o discipulado, no dia seguinte, quis Jesus ir aonde? A Galileia. Peraí, vamos fazer uma pausa aqui. O que é que Jesus fez? Ele quis, ele teve vontade. No dia seguinte, quis Jesus ir aonde? A Galileia. Então, a vontade de trabalhar na obra é uma ação que? Uma ação que, gente? Humana. É uma ação humana. Você, senhor e senhora voluntário do grupo FP, você tem que ter esse querer dentro de você. Na quarta-feira, quis o voluntário chegar 1 hora antes da reunião e ficar na porta da igreja chamando novos discípulos, novos voluntários, novas pessoas para a obra. Isso é um querer nosso. Tem que querer. Eu, pastor Rony,
eu quis estar aqui hoje nesta cidade. É óbvio que com a permissão de Deus, mas as ações, elas são humanas. Nós temos que ter vontade, nós temos que ter coragem, nós temos que ter disposição para anunciar as boas novas e testemunhar Jesus, que é o fundamento da nossa vida. É uma ação nossa. E aí, na continuidade, que Jesus ir a Galileia e achou quem? A Felipe. Achou Felipe e disse-lhes: segue-me. Mas antes da palavra segue-me, que está em vermelho na minha Bíblia, porque são as palavras do Senhor Jesus, eu quero dizer o seguinte, que se ele não tivesse ido a Galileia, ele não teria o quê? Achado Felipe. Felipe estava prontinho para ser discipulado. Nas nossas reuniões de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira, todas as feiras, todos os dias, tem pessoas querendo fazer a obra, precisando só de um chamado, de alguém que queira ir até as pessoas e chamar. Jesus teve que ir até a Galileia. O senhor voluntário tem que vir à igreja em horários de pessoas, em horários que antecedem as reuniões, e com a prancheta na mão, com a camiseta do grupo, e se apresentar como grupo evangelístico, voluntário da igreja, para que você possa chamar os Felipes dos tempos presentes. Amém, gente? Vamos ter esse raciocínio? Vamos ter essa visão. Eu não vou fundamentar a pregação de hoje no versículo 45 em diante, mas o 44 eu quero ler. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro, está vendo? Lá era uma reunião de quarta-feira na nossa igreja, um terreno fértil, cheio de discípulos, cheio de voluntários, cheio de pessoas dispostas a fazer a obra. Se Jesus falou assim: olha, se lá eu já encontrei naquela cidade de André e Simão Pedro, lá tem mais gente, eu vou lá. E foi e encontrou quem? Felipe. É óbvio que aqui houve um diálogo, é óbvio que ele conversou com Felipe, é óbvio que ele viu que Felipe tinha atributos, condições. Ele chamou, aqui diz assim, que ele disse assim: segue-me. Mas antes de Jesus falar, venha para o grupo, venha para a obra, venha servir como apóstolo, me siga para ser pescador de almas, como ele falou para os outros que eram pescadores, ali teve uma conversa, teve um diálogo antes, que é o que os senhores têm que fazer nas reuniões aqui na igreja, de membros, conversando com as pessoas. O senhor está na igreja há quanto tempo? Senhora, a senhora já é batizada nas águas? A senhora é membro da igreja? É atestar se ela está apta e chamar a pessoa. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Esta reunião de hoje é uma reunião de discipulado, é um exemplo latente na Bíblia, o modelo que o Senhor Jesus criou. Amém, gente? Aí venha então me siga. Você está pronto? Você já crê no Salvador? Você já foi, Felipe, batizado, já se arrependeu, já é membro do corpo de Cristo, já crê no reino de Deus e no Salvador Jesus Cristo? Então você está pronto, pode vir. Mesmo não tendo o quê? O Espírito Santo. Não tem problema. Depois você vai ter o Espírito Santo. Eu vou lhe apresentar o Espírito Santo. Neste momento aqui, Felipe nunca tinha visto até então falar do Espírito Santo, e nem do Pai, nem da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque depois ele pede para o Senhor Jesus mostrar o Pai. Já vou falar disso. Mas ainda na continuidade, no versículo 45, que é um versículo posterior, ele já partiu para a obra, ele já foi ganhar almas, ele já foi discipular outras pessoas. O versículo 45 diz que Felipe achou Natanael. Quem foi Natanael? Outro discípulo, vamos falar dele mais para frente. Hoje eu quero falar só de Felipe. Felipe já achou Natanael e já anunciou o Salvador, já chamou, que foi o que André também acabaram de falar com Pedro. Aqui é uma sequência, almas
gera outras almas. Discípulo gera discípulos. Voluntário gera outros voluntários para ajudar na obra de Deus. Agora, vamos dar um salto. Vamos lá para o versículo, aliás, o capítulo 14. Vamos lá para o 14, lá já no versículo 8. Vamos para lá? Dá um salto aí, no mesmo livro de João, 14, 8. Isso aqui é muito legal. Presta atenção para que vocês possam entender. Presta atenção. Antes de a gente ler, presta atenção. Aqui, não vou ler o versículo anterior, mas o diálogo foi o seguinte: Felipe, ele pediu para o Senhor Jesus mostrar o Pai. E olha só, ele já estava com Jesus, ele já era discípulo de Jesus, mas aqui está claro que ele não tinha noção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele entendeu que Jesus era o Salvador, o que as Escrituras e os profetas lá no livro de Isaías e outros haviam anunciado. Moisés e outros, muitos profetas anunciaram o Salvador, mas aqui ele não tinha esta noção. Vamos ler um pouquinho para a gente entender. Vamos ler o 14 a partir do versículo 8. Diz assim: disse-lhes Felipe, Senhor aqui letra maiúscula, tá? Ele estava falando com o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, que nos basta. Ignorância, né? Estava convivendo com Jesus, ignorância espiritual, ignorância de não ter o Espírito Santo, de não conhecer ainda. Então nós que estamos na igreja universal, se ouve falar isso toda hora, um privilégio, requer falar isso, um privilégio. As nossas reuniões de quarta-feira sempre falam da Trindade, da necessidade de matar a velha criatura nas águas. Chegou, a Igreja Universal trabalha com libertação, arranca o mal, limpa a pessoa, conscientiza do Salvador, que é o primeiro momento para que haja um novo coração. Para se haver um novo coração, tem que matar o velho, né? Enterrar, matar e enterrar, sepultar. Havendo crença no Salvador e havendo arrependimento, desce-se as águas. Uma atitude humana, também parte da pessoa que quer se batizar, mas envolve o pastor, o representante do Senhor Jesus, que é o pastor ali, e as águas, mas tem a vontade, a ação humana, depois do arrependimento, eu quero enterrar a velha criatura, ter um novo coração, um novo caráter. A igreja trabalha muito com isso. Naquela época não tinha esse esclarecimento tão grande, mesmo João Batista gritando pelos quatro cantos da terra que haveria necessidade, arrependei-vos, não é isso? E ele batizava, mas não tinha tanta clareza como você tem hoje, tanta informação, um privilégio para a gente, graças a Deus por isso. A Igreja Universal, ela fala que depois desse primeiro batismo, que o primeiro batismo ele resolve um problema do passado de cada um de nós, ou das pessoas, não é isso? O primeiro batismo, que é o batismo nas águas, resolve um problema de quê? Do passado, apaga o passado e nos faz nova o quê? Novas criaturas. Aí a igreja tem orientado, como o Senhor Jesus também orientou os seus apóstolos, e muitos, e os apóstolos orientaram outros, da necessidade do segundo batismo. Porque estamos aqui na terra enfrentando lutas e tentações e mais tentações, e o Espírito Santo, além de nos trazer o esclarecimento e a revelação da verdade dia após dia, nos fortalece para que possamos enfrentar as trevas, o mal, Satanás e o seu reino e as suas tentações. E a igreja tem orientado veementemente em jejum de Daniel, são domingos e quartas-feiras da alma, da salvação da alma, e orientado da necessidade de se ter o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que resolve o problema, não do passado como o batismo nas águas. Resolve qual o problema?
O do futuro. Nos fortalece, nos conscientiza e nos guia para o futuro. Ou seja, nos canaliza dia após dia para a vida eterna. Tudo bem entendido até aqui? Esses passos que vocês são voluntários da igreja têm que ter esse conhecimento da verdade, do discipulado, do batismo nas águas, com o Espírito Santo, condições para se fazer a obra. Ok? Vamos continuar no versículo 9 do 14. Né? Disse-lhe Jesus, Felipe perguntou, né? Agora vem a resposta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Felipe. Olha só, mesmo convivendo com Jesus, aqui ele não conhecia o Espírito Santo, não conhecia o Pai. Não. Quem me vê, a mim, vê quem? O Pai, que está em letra maiúscula na Bíblia. Esse Pai aqui é Deus, o Criador de todas as coisas. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí vem uma palavra que me chamou muita atenção, já vou falar para vocês. E como dizes tu, mostra-lhes o Pai. Quer dizer, quem vê a mim, não sou eu aqui na terra, aqui é o Pai. A obra é de quem? A obra é do Pai, a obra é do Pai. Fica claro aqui nesse texto. A obra não é do Filho Jesus. A obra é de quem? Tenham esse entendimento. Quer ver? Vamos ler o versículo seguinte. Ele diz assim no 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Uma pergunta. Está falando com Felipe, né? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz o quê? As obras. Esse texto aqui com muita clareza, a humildade do Filho, de se render, o próprio Senhor Jesus se rendeu. Olha, a obra não é minha, a obra é de quem? A obra do Pai. As palavras não são minhas, a palavra é de quem? Do Pai. Aquilo que eu faço, as minhas ações, Felipe, não partem de mim. São os pensamentos do meu Pai, minhas palavras são de meu Pai. Elas saem da minha boca porque já são racionalizadas em mim pelo Pai. Quem vê a mim, eu e o Pai somos um só. Mas Ele deu a honra para quem? Para o Pai. A obra é de quem? A obra é do meu Pai, dizendo, Jesus dizendo, então a obra é de Deus Pai. Fica claro nesse versículo. Óbvio, manifesta, expressa neste caso aqui por quem? Pelo Filho, por Jesus. Por Jesus. O versículo 11 é muito legal. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa ao menos as obras. Aí o 12, na verdade, Jesus tinha esse hábito de afirmar algumas coisas, né? Na verdade, né? Que aquele que crê em mim, também fará o quê? As obras que eu faço. Aqui é de muita humildade. Mas eu vou falar um pouquinho desse versículo. E as fará maiores. As obras que eu faço, se você crer, também fará. E fará maior do que estas, ou seja, do que estas que ele, Jesus, fez. Porque eu vou para onde? Eu vou para o Pai. Aí aqui tem um segredo embaixo. No versículo 13, tem um segredo, e no 14 aqui, para fazer as obras que Jesus fez e fazer maior. Aqui tem a receita para curar, para salvar as pessoas, para libertar, para anunciar o reino de Deus e também suportar a cruz, suportar o deserto, suportar as tentações, porque a gente fala, a cura, o milagre, mas esquece que o maior milagre é suportar as lutas, porque se não suportar as lutas, perde a própria salvação. Muitos que tiveram no nosso meio foram se perdendo no meio do caminho e ficaram como corpos estendidos na estrada, num campo de batalha, num campo de guerra, porque é uma guerra espiritual, é verdade. Mas aqui ele dá um segredo. Ele diz assim no versículo 13:
E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que seja glorificado no Filho. Quem é glorificado no Filho? O Pai. Então aqui está o segredo. Se eu quero fazer a obra de Deus, se eu quero libertar uma pessoa, se eu quero falar do reino de Deus para uma pessoa, qualquer coisa que eu queira fazer, no que diz respeito à obra, ele está dizendo aqui, e tudo quanto pedires, eu farei. Pedir para quem? Para Jesus. Pedir para Jesus. Na primeira parte do versículo da receita, peça para mim, que eu farei. Mas, quem será glorificado? O Pai. Mas tem gente que faz a obra da terra e ela própria quer ser glorificada, que ela não quer. A vaidade humana, eu fiz, eu. Não tem eu não. O louvor e a honra é para quem? É para o Pai, é para Deus Pai. E o pedido é para quem? Para Jesus. Lembra daquela passagem que ele falou: em meu nome esperão demônios. É no nome do pastor? É no nome da igreja? Em nome da igreja tal, sai demônio. Não! Em o nome do Senhor Jesus. Junta as tuas tralhas e vai para o teu habitat natural, que é o abismo, que é o inferno, e dá uma ordem, nunca mais volte. Mas em nome de quem? Do Senhor Jesus. Então aqui está o segredo. Tudo o que pedires em meu nome, eu vos farei. Versículo 13 do capítulo 14 de João. E ele fala: para que o Pai seja o quê? Glorificado no Filho. Então, voluntário do grupo FP, a primeira receita do discipulado: você chega na igreja, já sai da sua casa preparado espiritualmente. Meu Deus, meu Pai, porque somos filhos, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Vou ensinar o segredo desta oração aqui. Em o nome do teu Filho Jesus. Ou senão você pede: Senhor Jesus, eu quero glorificar o Pai, Deus Pai. Eu estou indo para a igreja mais cedo. Coloca um discípulo, coloca uma pessoa disposta a ganhar almas. Eu vou estar lá, eu quero falar com ela, eu quero chamar ela para o grupo, eu quero somar o número daqueles que têm alma. Conte comigo na tua obra, Senhor Jesus. E que o Pai seja glorificado nesta noite ou nesse dia, porque uma pessoa, além de aceitar o Salvador, ela agora passa a ser um elo de alma. Quer dizer, é você se preparar para a obra. Presta atenção nisso. Faça nesse formato que está escrito aqui, pelo próprio Senhor Jesus. As letras estão em vermelho, é as orientações do Senhor Jesus para Felipe. Aqui foi Jesus, no diálogo de Jesus com Felipe. Felipe, você ainda não tem o Espírito Santo. Felipe, você já entendeu que eu sou o Salvador? Eu vou para o Pai, eu vou morrer na cruz. Você vai ficar aqui. Você precisa do Espírito Santo. Você pode fazer obras maiores do que eu fiz, até porque o ministério de Jesus durou 3 anos. O seu, Felipe, pode durar 30. É ou não é verdade? Então você pode fazer muito mais, mas o formato é este. Tudo o que pedires para mim, Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho, eu farei. Essa foi a primeira receita que ele deu. Isso aqui, no que diz respeito a milagres, a qualquer coisa. Mas tem mais para frente, vou ler outro versículo que tem a receita que ele dá para receber o Espírito Santo. Isso aqui é extraordinário. Eu até preguei isso aqui a semana passada, no outro bloco, mas como eu não postei, vou postar hoje, porque isso aqui, essa semana eu meditei, já li, já reli, pedi a direção de Deus, porque é o modelo perfeito de como fazermos a obra de Deus. Amém? Amém. E aí, no versículo 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o quê? Eu farei. Aqui tem exceção? Não, aqui não tem exceção. Aqui, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então significa dizer que
que estamos usando o nome de Jesus pouco na igreja. Vamos usar mais, vamos usar o nome de Jesus para fazer as nossas petições, mas também para fazer o quê? A obra, para servi-lo, servir Jesus usando o nome dele, porque ele é o Salvador, foi ele que foi para a cruz, é anunciar quem? O Salvador, que é Jesus, ele é o Salvador, para que nele o Pai seja o que? Glorificado. Amém? Entendido até aqui? Entendido esse formato? Agora, na Bíblia, no versículo 15, quando antecede o versículo 15 tem um título: Jesus promete o quê? O Espírito Santo. Vamos ler mais 3 versículos para a gente finalizar esse ponto aqui, desta conversa, deste diálogo, desta preparação de Felipe, onde o Senhor Jesus deu essas orientações, disse que ele poderia fazer muitas obras, grandiosas obras. Como é que você não me conhece? Se eu e o Pai somos um só. Aí agora Jesus promete para Felipe, promete para todos nós quem? O Espírito Santo. Ele promete e dá uma receita como se ter o Espírito Santo. Isso aqui é extraordinário. É uma meditação para vocês verem esse vídeo, ouvirem, ler a Bíblia, acompanhar, ler os comentários da Bíblia do bispo, orar a Deus, para que Ele possa lhe mostrar coisas grandes, porque isso aqui é o modelo de igreja que Ele quer que façamos aqui na terra. Este é o modelo, que é o que eu falei no começo. O modelo de igreja que Jesus quer é pessoas que se renderam a Ele, se converteram a Jesus, e agora testificam, dão testemunha deste reino e deste Salvador. Pessoas que anunciam o reino de Deus, dão testemunha e anunciam. Tudo bem, gente? Eu acho que acabou a bateria aqui da vídeo, 0 a 100% aqui hoje. Só para... Mas vamos continuar, depois as pessoas assistem gravado. Tá? Então, vamos ler o versículo seguinte, 15. O título diz: Jesus promete o Espírito Santo. Aí ele diz assim, isso aqui é maravilhoso, extraordinário: se me amares e guardar os meus mandamentos. São duas ações diferentes, não são? Primeira coisa que tem que fazer é o quê? Mas antes do verbo amar, aí tem uma condição, não tem? Se, esta é a condição. Se me amar, verbo, ação humana. Segunda ação, fazer o quê? Guardar os meus mandamentos. Isso aqui é a receita para se ter o Espírito Santo. Você, voluntário, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, atente para isso. Você que já é, aprenda isto de uma vez por todas, esta receita. Agora tem um detalhe que eu quero falar em cima desses dois verbos. Quero falar em cima desses dois verbos o seguinte: tem uma outra passagem, não precisa você ler, mas eu vou citar ela aqui, depois em casa você lê com calma. Quando a gente sai daí e nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, e também para João, em outras passagens, o Senhor Jesus, uma vez conversando com Pedro, lembram dessa passagem? Um diálogo de Jesus com Pedro, e ele falou assim: Pedro, tu me amas? Que é a condição para quê? Se me amar e guardar os meus mandamentos. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Lembram disso? 3 vezes: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Por que eu estou falando isso? Com muita veemência. A gente lê isso aqui: se me amar e guardar os meus mandamentos. Não, 1000 vezes não. Condição para receber o Espírito Santo, a resposta de Jesus para Pedro e para todos nós foi muito simples: se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Ou seja, evangelize, ganhe almas, anuncie o meu reino, cuide das pessoas.
que estão sofrendo lá fora. Vá às instituições de segurança, no caso do nosso grupo, isso qualquer grupo, mas estou tratando do nosso. Olha, se você me ama, fulano e beltrano, voluntário FP, a condição para receber o Espírito Santo é se me amar, é amar Jesus. Amar Jesus é apacentar as ovelhas, é apacentar os cordeiros, é fazer a obra, é acordar 4:30 da manhã e ir fazer núcleo, pregar o reino, anunciar o reino para os perdidos, nos quartéis, nas delegacias, nos órgãos de segurança e justiça. Se me amas, você vai acordar 3 horas da manhã, pôr o relógio para despertar mesmo cansado, e vai levantar as mãos aos céus e amarrar o espírito da morte na vida dos policiais, das autoridades de segurança. Você vai orar que Deus, na pessoa, Senhor Jesus, envie os teus anjos para guardar os policiais que agora estão trabalhando, agora estão guardando a cidade, mas desprovido de guarda espiritual, de santidade. Amém, gente? Isto sim é apacentar as ovelhas, é apacentar os cordeiros. E aí você sai cansado no final da tarde do seu turno de trabalho, e você passa numa instituição de segurança, mesmo cansado, mesmo com seus afazeres do dia a dia, para fazer um núcleo, para fazer um momento de reflexão, para anunciar o Salvador para os perdidos, para as autoridades. Isto é amar. Amor com sacrifício, amor com expressão de obra, de cuidado. Quem ama, cuida. Não é amor. A esposa dá um beijinho, amor, te amo. Mesmo que ame, mas só esse beijo não é uma prova, porque muitos se beijam e no outro dia se matam. Sim ou não? É o amor sacrificial, é o amor que derrama sangue, não o sangue propriamente que Jesus derramou da cruz, mas a expressão do sangue, que é o sacrifício de velar pelas pessoas. Cuidado, atender. Muitas das vezes a gente está na igreja na condição de pastor, e vocês também passam por isso, e o voluntário do lado está passando uma luta com esposa, com filho perdido nas drogas, na prostituição. O filho do voluntário se perdeu, e muitas das vezes se comete o erro da indiferença, de não cuidar do voluntário que está do lado. Falta de quê? De amor. Falta de amor, porque quem ama cuida. Então, se o voluntário do seu lado está com problema, abre um jejum por ele, e não precisa dizer não, Deus sabe. Olha, estou sabendo que aquela pessoa está passando por uma luta, essa semana eu vou jejuar por ela, eu vou fazer um jejum por ela. Meu Deus, abençoa a vida do voluntário que é meu amigo, ele está passando uma luta com o filho. Meu Deus, arranca o demônio que está na esposa, arranca o demônio que está no marido, ele é um ganhador de alma. Isto é expressão de alma, isso você é Deus, isto é cuidar. Amém, gente? Não dorme não, tá, gente? Se você quiser com sono, fique em pé ali atrás. Isto é cuidado, isto é cuidar, isto é amar. Falar mal, então, é fora de cogitação, porque aí já é uma ação maligna, já é um espírito maligno, que é o espírito da fofoca, não provém de Deus, e muito menos uma expressão de amor. Amém, gente? Isto é amor sacrificial. Isto é uma das condições que ele colocou aqui, ó. Se me amares, quer receber o Espírito Santo? Então você tem que amar as almas. Pergunto eu, vou falar de novo para ficar subentendido. Pastor, mas eu ainda não tenho batismo com o Espírito Santo. Posso estar no grupo? Se você é membro da igreja, batizado nas águas, que era a condição de Felipe. Você pode sim. O apóstolo Paulo, depois que ele era um perseguidor, e Jesus se apresentou para ele, ele ficou cego, enviou um apóstolo para curá-lo, curou da cegueira física e espiritual, e de imediato ele foi o quê? Batizado nas águas, porque Jesus também se batizou, houve necessidade de todos se batizarem, não seria diferente com os apóstolos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Paulo, na hora que o apóstolo impôs a mão na cabeça dele e arrancou os demônios da cegueira física, também da cegueira espiritual. De imediato ele recebeu o Espírito Santo, mas mesmo assim ele se batizou. Com o Senhor Jesus foi o contrário, não porque tivesse pecado ou mal algum, mas
João Batista o batizou e de imediato o Espírito Santo veio sobre ele. É a condição obrigatória para se fazer a obra. O primeiro passo é ser convertido, ter novo coração, arrependido, batizado nas águas. Mas, a partir desse momento, vocês podem ir na sala de batismo, em momento de batismo, chamar as pessoas que já desceram as águas e chamar para o grupo, para que eles e mostrem isso aqui para eles. É necessário a partir de agora. Agora você é membro da igreja, agora você já está arrependido, agora você já é nova criatura, agora você tem que amar a Deus, e amar a Deus é com expressão, é com evangelismo, é com sacrifício, é com oração. Entra no grupo e comece a amar a Deus com expressão real de amor, que é cuidar das pessoas. Amém, gente? Fale isso aqui para o corpo da igreja, para os membros da igreja, e traga-os para o grupo, para que eles também possam receber o Espírito Santo. Esta é a primeira condição. Tem muito mais coisa para falar de amor, mas já houve um entendimento, não já? Que amor, a expressão de amor no linguajar da igreja é ganhar almas, é anunciar Jesus, anunciar o Salvador. Ok? Aí ele dá uma segunda condição, qual é? Guardar os mandamentos. Agora, eu vou sair do diálogo que Jesus teve com Pedro, e falou assim: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, e vou para essa outra palavra, que é o verbo guardar os mandamentos, que eu falei no começo dessa reunião, que o papel do voluntário, o papel do cristão é amar, não é isso? Amar. Porque anunciar o Salvador é evangelizar, é trabalhar, é servir a Deus, servir de fato. Então, esta servidão a Deus me coloca nesse primeiro patamar, ou nos coloca nesse primeiro patamar do amor a Deus, amor real. E o segundo, que é guardar os mandamentos, é a pessoa que de fato se converteu e tem o cuidado dia após dia de se desviar do pecado. Guardar os preceitos de Jesus é ter o seu caráter na sua própria vida. Quando essa pessoa testifica, anuncia, através do seu comportamento, e não somente por palavras, porque muitos anunciam o reino e não são convertidos. Mas aqui Jesus fala que para receber o Espírito Santo, precisa anunciar o reino, precisa amar, precisa apacentar, precisa cuidar dos outros, e precisa guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos é ter consigo o caráter de Jesus dentro de si. O caráter de Deus tem que estar em nós. Se comportar é comportamental, é se comportar como Jesus se comportou diante dos homens na terra, é ser testemunha, é uma cópia fiel do Senhor Jesus. Somos filhos, não somos? Temos o DNA de Jesus dentro de nós, não temos? Então, nós vamos testemunhar esse comportamento de Jesus. Sejais vós as minhas testemunhas. Quando lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, que ele reuniu aqui, nesse Atos dos Apóstolos, aqui, não vou ler não, é só para você entender, depois em casa você lê. Quando lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, ele reuniu os 12, reuniu todos os apóstolos. Eu vou ler, porque isso aqui é forte demais. Meu Deus do céu, isso aqui é extraordinário. Vamos ler isso aqui? Meu Deus do céu, isso aqui. E seria uma outra pregação, né? Mas é só para você ficar subentendido. Ele disse assim: olha, mas recebereis o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que mesmo? Um poder. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, o quê? Testemunhas. Testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até onde? Até os confins da terra, inclusive do Brasil. Amém, gente? Inclusive aonde estamos. Então, presta atenção, voluntário, medite.
Entenda o Espírito Santo. No diálogo lá, de Felipe com o Senhor Jesus, falou: me ama, tem que me amar e me testemunhar. Ser o que mesmo que está escrito lá? No 14? Ser o que? Guardar os mandamentos, guardar o caráter de Deus, ser testemunha de Deus. Isso aqui é extraordinário, né, gente? Maravilhoso. Olha só, guardar os mandamentos. Alguém consegue testemunhar o caráter de Deus sem guardar os mandamentos? É impossível. Aí, aqui ele diz que é necessário guardar os mandamentos, e lá em Atos dos Apóstolos ele já anunciou para todos os apóstolos: recebereis poder para anunciar e serem as testemunhas. Quem tem o Espírito Santo é testemunha, mas aqui ele fala que você tem que ser testemunha antes de ter o Espírito Santo. É condição obrigatória guardar os mandamentos, para que possa o quê? Ser testemunha. Agora, esse encontro do voluntário, este encontro da pessoa na igreja com o Espírito Santo, eu dei duas condições obrigatórias, que é amar e guardar os mandamentos, não é isso? Ou seja, cuidar das pessoas, evangelizar, ganhar almas e guardar o caráter de Deus consigo, que é os mandamentos. Mas esse encontro, pastor, e agora o que é que vai acontecer? A pessoa começou a evangelizar, começou a amar na prática, ela é cuidadosa, se desvia do pecado, e como é que vai se dar esse encontro da pessoa da igreja com o Espírito Santo? Este evento, né? Que requer a pessoa pronta para receber o Espírito Santo, mas tem uma outra pessoa. A pessoa está pronta quando ela passou por essas fases aqui, ó. Creu no Salvador, se batizou, se arrependeu, está amando, está cuidando das almas, está guardando os mandamentos. Aí se torna um terreno fértil, morada, pronto para ser morada de quem? Do Espírito Santo. É glorioso isso aqui, né? Pega o Espírito legal, entendam. A pessoa, ela é preparada para receber o Espírito Santo. Se torna uma morada habitável. Esta é a condição. Aliás, essa é a expressão correta. Se a pessoa passou por essas fases de testemunhar o caráter de Jesus e ama com a expressão de servir, ela se torna um habitar de Deus, se torna uma residência apta ao Espírito Santo vir morar, vir residir eternamente. Amém, gente? Aí, quando ela se torna essa morada apta, e aí quem é que pode praticar o amor? Nesse caso aqui é quem? É a própria pessoa, é o candidato a receber o Espírito Santo. E quem pode guardar os mandamentos? Também é o mesmo candidato. Ou seja, o candidato tem que ter essas práticas. E por que, pastor? Olha que tem gente da igreja que está há 20 anos na igreja e não foi batizado com o Espírito Santo. Se fizer um raio-x espiritual, aqui ó, se fizer um raio-x espiritual, vai encontrar o problema, vai ou não vai? Se ouvir a pessoa, se atender, se verificar, vai encontrar uma mancha no raio-x. Raio-x é aquele negócio para ver se o osso está quebrado dentro, não é isso? Aí está lá deslocado, tem uma trinca, né? Se fizer um raio-x, vai encontrar a pessoa que há muitos anos se batizou nas águas, e ela está na igreja frequentando, já não tem milagres, a vida dela não muda, não prospera, a família não se converte, não acontece nada, não foi curada, a vida é uma derrota, uma vida, ela testemunha ainda uma velha criatura, ela consegue testemunhar, na vida dela tem expressões e rastros, digamos assim, de trevas, de Satanás, e não do Espírito Santo. Quer dizer, ela não se consertou, ela não
ela não guardou os mandamentos. E de repente ela não amou alguém da família, não perdoou, porque é condição amar. Tem histórias na igreja, e já aconteceu conosco. Eu mesmo cheguei no quartel da polícia 20 e poucos anos atrás, com um fardo de jornal nas costas, anunciando o Salvador para os 4 cantos da terra. Veio um monte de crente falar comigo: a paz do Senhor, irmão. Falei: agora? Falei: você é crente, você já é crente há quanto tempo? Eu sou crente há 30 anos. Pois você não é crente, você não me amou, porque você não falou de Jesus para mim. Entenderam agora? Ficou mais claro para você? Se fizer um raio-x, encontra uma mancha. Por isso que não recebeu o Espírito Santo. Porque eu não preciso nem pedir o Espírito Santo. Não preciso nem pedir. Se a casa, que é a nossa vida, tiver numa condição habitável, que são essas condições aqui, não precisa pedir. Sabe por que não precisa? Porque Jesus disse, vamos ler o versículo seguinte, que é o 16, e eu, esse eu aqui é quem? E eu rogarei ao Pai. O Senhor Jesus falou assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para... Pode fechar sua Bíblia. Pode fechar sua Bíblia. Meus queridos voluntários, me permitam chamá-los assim. Olha, vou repetir: se amar e guardar os mandamentos, a terra fica o quê? Habitável, morada do santuário do Espírito Santo. Aí ele diz aqui: eu, não precisa pedir não. Ele, Jesus, falou: se você fizer isto, Felipe, ou qualquer pessoa fizer isso, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará. Quem envia o Espírito Santo? O Pai. Mas quem roga que o Espírito Santo desça sobre a pessoa? Jesus. E quais são as condições para Jesus rogar ao Pai para o Espírito Santo vir? Amar e guardar os mandamentos. Mastigado, tá, gente? E aí, Felipe foi para o campo. Depois disso aqui, Felipe foi anunciar o reino de Deus. Felipe entendeu a mensagem, e aí foi ganhar almas, porque ele queria o Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo, porque depois a condição que ele morreu e a luta que ele passou, prova que ele teve o Espírito Santo. No versículo 21, lá também de João, que foi onde Pedro falou, Jesus falou para Pedro apacentar as ovelhas, que é outra receita, mas também Atos dos Apóstolos, ele falou lá que receber poder seria testemunha. Aí depois ele vai lá adiante já, quando começa o ministério dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos 8:12. Depois você lê em casa, Atos dos Apóstolos 8:12. Diz que Felipe foi para Samaria. Aqui não está mais no contexto, é só para fechar. Quem se tornou Felipe depois que Jesus o chamou e o preparou para a obra? Ele foi para Samaria, e a Bíblia diz que ele ganhou a cidade inteira para Jesus. Ali ele anunciou o Salvador e ganhou a cidade. Samaria era uma cidade aonde os judeus não o quê? Se davam com os samaritanos. E de onde era mesmo? De onde era Felipe? Ele não era da Judéia? Ele não era judeu? E ele foi justamente para onde? Quebrou os preconceitos, acabou tudo, e entrou dentro dele um caráter de amor e de justiça, e foi pregar para quem precisa, independente do território, independente da cara, independente da posição social, que é o que a Igreja Universal faz. Tem grupo para evangelizar policiais e para evangelizar bandidos, ladrões, sim ou não? Porque a gente quer só o quê? A alma. Então, nesse momento que Felipe foi para Samaria, significa dizer
que dentro dele o Espírito Santo já estava. E foi anunciar o Salvador, os samaritanos. Só que os samaritanos, a Bíblia diz nesse Atos dos Apóstolos 8, fala que a cidade inteira se converteu e se batizaram. Presta atenção. Se converteram e se batizaram. Só que a notícia se espalhou que os samaritanos haviam aceitado Jesus. E houve necessidade de crescimento da obra naquele lugar. Aí a Bíblia diz que Felipe saiu de lá e foi para Etiópia e outros países pregar o Evangelho. E a igreja, ou seja, a igreja é quem? É o Espírito Santo. Você fala de igreja na terra. A igreja mandou Pedro e João, os apóstolos Pedro e João, para Samaria. E aí a Bíblia diz que eles impuseram as mãos sobre as pessoas, e as pessoas que Felipe havia pregado e haviam se convertidos, através de Pedro e João, receberam o quê? O Espírito Santo. Se receberam o Espírito Santo por Pedro e João, não precisa falar a condição espiritual deles. Sim ou não? Eles deram o que tinham. Amém, gente? Fique de pé, em nome de Jesus.